São 7h33, estamos ainda, no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, um mês em que a gente fala bastante sobre saúde mental em diferentes aspectos, E o TNews recebe hoje no estúdio as consultoras especialistas em RH estratégico, a Luísa Brozic e a Paola Wojciechowicz, que vão falar, sobre saúde mental, mas no ambiente de trabalho. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, Um levantamento, a gente até trouxe aqui, da AVR, que foi publicado pelo Valor Econômico, mostrou que os afastamentos por transtornos de saúde mental do trabalho, que já estavam batendo recordes, mais do que dobraram nesse ano. São quase 5 mil profissionais que precisam deixar o trabalho por problemas como depressão, transtorno de ansiedade, entre outros, Isso entre janeiro e julho. Então, eu queria uma análise inicial de qual é o peso do ambiente de trabalho nisso. O ambiente de trabalho, ele é o centro de tudo, Então, assim, é nele que os riscos existem, Que a prevenção acontece, aonde a gente define, se a empresa ela está cumprindo a sua responsabilidade dentro do cuidado com a saúde, seja física, seja mental, e emocional de seus colaboradores. Quer complementar? Sim, na verdade, sim. Querendo ou não, o ambiente de trabalho é um ambiente competitivo, é um ambiente de pressão, de metas a serem atingidas, de muita exigência. Então, dependendo de como você lida com esse ambiente, você pode ser, sim, o ambiente um gerador do disparo de alguns transtornos, não necessariamente mentais, mas também emocionais. Como depressão, como Sim. transtorno de ansiedade. Enfim, a gente não pode responsabilizar o ambiente de trabalho por esse crescimento, acentuado no número de pessoas com problemas de saúde mental. Tem 2 pontos. Um ponto é o diagnóstico, que aumentou bastante, As pessoas hoje procuram ajuda, antigamente não procuravam, então tem essa diferença. Mas também o estilo de vida que se leva, não apenas no ambiente de trabalho, mas fora dele. Agora, eu queria que vocês colocassem o seguinte, como, do ponto de vista de quem trabalha com recursos humanos, isso se manifesta no ambiente de trabalho, porque também tem isso, as pessoas deixavam isso muito reservado antes, estavam passando pelos dramas pessoais, o índice de suicídio não era baixo, nunca foi, mas acabavam não compartilhando essas angústias dentro do ambiente de trabalho. Isso tem mudado? As pessoas dentro do ambiente de trabalho têm procurado, por exemplo, o RH para manifestar esse tipo de problema enquanto está acontecendo? Sim, hoje as pessoas elas estão mais transparentes, As redes sociais estão estimulando isso, Isso é muito bacana, isso é muito bom, é um ponto positivo disso. Que é você expor mais, o que você sente, o que você pensa. No ambiente de trabalho, nas empresas, normalmente as pessoas ficam ali em torno de, no mínimo, 6, 8 horas por dia. Então, ali acaba se criando um vínculo maior, com os seus colegas. Então, aí acaba compartilhando mais, aquilo que tem guardado dentro de si. Com o RH também. Só que, para o colaborador sentir essa segurança em compartilhar com o RH precisa ser uma peça estratégica, que tem uma escuta empática para acolher esse colaborador, E também a cultura da empresa precisa estar muito enraizada nisso, Em focar em acolher o funcionário, ouvir e ter a consciência, que o funcionário que está com uma saúde mental ok, com a saúde emocional ok, esse funcionário ele vai produzir muito melhor, Então, assim, precisa ter esse olhar humanizado, mas não só do RH, Isso precisa fazer parte da cultura da empresa, isso precisa vir lá da alta gestão, Então, assim, tem sim, o pessoal está se sentindo mais confortável para falar aquilo que tem guardado, porém, mais com pessoas que estão abertas a ouvir, a acolher e ajudar a solucionar essas questões. Porque as pessoas antigamente tinham vergonha, Tinham vergonha de admitir que estavam passando por uma situação, por um drama desse, E muito, muito medo de serem dispensadas, de serem afastadas do trabalho em função disso. Há uma mudança. Bom, você colocou muito claramente, O RH, ele é o reflexo da cultura organizacional. Ele é o reflexo de como é feita a gestão daquela equipe. Mas isso tem melhorado?
Isso tem melhorado, até porque eu acho que a Covid foi um ponto que aconteceu na nossa história que alertou para uma série de questões. Primeiro, todos os gestores precisaram se reinventar para aprender a fazer gestão à distância. Segundo, as pessoas já estavam impactadas emocionalmente por uma série de fatores. O impacto emocional nunca é unifatorial, ele é sempre multifatorial. E daí, com a Covid, além de tudo, nós tivemos que ficar isolados. Isso disparou uma série de sintomas que já estavam ativos, mas ainda contidos, né? Então, isso veio à tona. Nós ainda estamos na pós-Covid, porque muita gente ainda não se recuperou desse isolamento que foi tão impactante. Quantos casamentos acabaram, quantas pessoas foram demitidas porque não conseguiram se adaptar, enfim. Perderam, né? Perderam entes queridos, né? Na pandemia, passaram pelo luto, né? A depressão foi muito alta, enfim, todos esses transtornos que a gente trabalha, inclusive o índice de suicídio explodiu nessa época e a gente ainda não conseguiu se recuperar disso. Há quem diga que nós saímos da pandemia física e entramos numa pandemia emocional e mental. Né? Então, os números têm mostrado isso, tem né? mostrado isso, exatamente. Uma escalada aí de casos de depressão e outros transtornos, né? De humor, transtornos de saúde mental relacionados, né? Sim. A esse trauma, né? Ainda não superado. Exato. E eu acho que tudo isso também trouxe para a consciência, eu acho que das empresas, a necessidade de maior humanização dentro do contexto organizacional. Nunca tinha imaginado na minha cabeça que um dia uma empresa grande, de um porte grande, fosse me ligar e pedir para eu montar um projeto de saúde mental para eles. E não foi agora que é obrigatório, foi antes de sair a renovação da NR1. Né? Aproveitando que você mencionou, vamos explicar isso. A gente está passando por um período de transição, ainda de adequação, para a entrada em vigor dessa norma, a NR1. E eu queria que vocês explicassem e detalhassem o que é a NR1 e a partir de que momento isso passa a valer. Então, a NR1, ela passou por uma reformulação agora, né? Então, assim, ela cuida da saúde, ela está voltada para a saúde mental. Então, assim, os números cresceram tantos, ficaram tão alarmantes, né, que foi necessário, né, aplicar rigorosas normas, né, em cima das empresas. Então, assim, antigamente, até um tempo atrás, as empresas, elas sempre tiveram a obrigatoriedade de atualizar o PCMSO, o PPRA. Só que, assim, são documentos formais que estavam, na verdade, que eram importantes a empresa ter, mas ficavam armazenados na gaveta. Agora não. Então, agora, assim, as empresas elas vão precisar fazer um diagnóstico da saúde mental dos funcionários, ter tudo documentado. Então, assim, não tem para onde correr. Então, assim, as empresas vão precisar fazer um scanner como está a saúde dos funcionários. Vai ser necessário colocar programas para acompanhar isso, para motivar mais os funcionários, enfim. E programas criados para aquela situação, sabe? Não, porque hoje em dia também tem muitas empresas que colocam programas, fazem pesquisas de clima, colocam programas, mas assim, só para bonito, só para fazer o marketing da empresa. Protocolar, né? Só para protocolar. E, de fato, não está sendo eficaz para os funcionários, né? Tanto que a gente vê tantos memes por aí até, né? Do pessoal brincando sobre mesmo? isso, né? Então, assim, agora não, né? Então, aí vai ficar mais rígido para a empresa, né? Então, assim, vai ficar mais sério, né? A saúde mental dos funcionários, ela tá pedindo um cuidado maior, né? Então, assim, agora a lei, né? Vai ser aplicada até com multas, né? Para quem não cumprir esses regulamentos. Né? Ela já está valendo, a NR1. Só que a fiscalização começa a partir do ano que vem. Então, foi dado um prazo, desde que ela entrou em vigor até o início da fiscalização, de 1 ano. Então, de maio a maio de 2026, inicia-se o processo de fiscalização. E a NR1, ela cuida da saúde como um todo. E ela já tinha dentro dela a questão da saúde mental, só que não muito claro.
Então, passava batido. Agora ela veio de uma forma bem clara, com uma série de exigências documentais, então, de todo um processo que tem que ser feito ali. Não é só atendimento à saúde, de teleatendimento, não é só isso. Só ter uma empresa que faça atendimento psicológico, mas programas educativos, então, de cursos. É isso que eu queria saber, porque assim, ok, vamos mapear qual é a situação daquela equipe, né? Isso. Então, como está a saúde mental das pessoas que trabalham naquela equipe. Mas com esse monte de formulário, o que faz com isso, né? Tá. Qual é a responsabilidade da empresa a partir de identificar, né, dessa identificação dos gargalos, dos problemas e dos riscos ocupacionais ali? Então, aí a gente tem 2 tipos de trabalho que podem ser feitos. Um preventivo, você mapeia uma empresa e não tem um risco iminente de saúde mental. Então, você faz todo um trabalho preventivo de educação, do que é a saúde mental, de como lidar com isso, como se fortalecer emocionalmente para evitar os transtornos. Então, pode ser em forma de palestra, de cursos, de treinamentos, de workshops, que são mais vivenciais também, porque no lúdico do workshop, muita coisa a pessoa sente. E aí a compreensão é muito maior, né? O aprendizado é muito mais turbinado ali. Depois, o outro lado é, daí, então, o curativo já. Não, já está instalado, já foi diagnosticado que tem já transtornos emocionais ali, ou mentais. Então, vamos fazer um trabalho agora de correção desse mapa, dessa situação. Aí entram os atendimentos, a necessidade de se ter um canal de denúncia por causa de assédio moral, por causa de assédio sexual também dentro das empresas. E esse canal, ele tem que garantir para o funcionário que vai fazer a denúncia a garantia de que ele não vai ser reconhecido como denunciante. Identificado, né? Porque senão ninguém vai fazer denúncia Sofre nenhuma. retaliação dentro do ambiente de trabalho, com né? certeza, principalmente se for por problema de assédio, né? Exato. Então, ali já fica claro que é um ambiente que está sendo nocivo para a saúde mental e emocional das pessoas, né? E às vezes nem é tão forte isso. Mas, por exemplo, quando você pega uma empresa que você vê que uma demissão foi uma surpresa para quem está sendo demitido, isso já é um indicativo de que a comunicação não é clara, de que não existe o respeito do direito do outro saber o que vai acontecer com ele, por que está acontecendo aquilo. Enfim, uma coisa muito mais clara, muito mais humanizada, muito mais acolhedora, porque uma demissão ela não precisa ser tão traumática assim. Agora, você volta de um afastamento por causa de uma maternidade. São 4 meses que você está fora da empresa. Você volta, chega e é demitido. Ninguém falou nada, mas todo mundo sabia. Imagina como se sente esse profissional, né? E a gente vê isso acontecer com muita facilidade dentro das empresas. O assédio moral e todo esse ambiente hostil, esse ambiente de trabalho propício a levar as pessoas ao limite ou de esgotamento por excesso de atividades, de exigências, ou por causa do tratamento que é dado às pessoas, né? Com assédio, esse tratamento hostil, ou então o que acontece também, né? De não passar as atividades para as pessoas, não dar as informações suficientes para que elas possam desempenhar suas funções. São várias questões que acontecem, às vezes difíceis de identificar, principalmente em empresas grandes, né? E que levam as pessoas ao adoecimento no próprio ambiente de trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é um ambiente de trabalho ruim. Que coisas acontecem dentro de um ambiente de trabalho e que levam as pessoas a adoecerem? Hoje em dia, assim, o top, que está no topo, é a falta de comunicação clara. Falta de comunicação clara, empilhamento de atividades, assim, uma falta de conhecimento, né, de algo documental sobre quais são as suas responsabilidades e suas funções dentro daquele cargo.
E as suas autoridades também, as né? suas autoridades, né? O que faz parte da tua responsabilidade e o que não faz, sabe? Então, isso tem tido... as equipes estão ficando muito enxutas. Então, assim, tá tendo um acúmulo enorme, Sobrecarga. sobrecarga de atividades. Então, assim... E essa, entre aspas, valorização do profissional que faz tudo. Isso também é muito provavelmente uma das causas aí de picos de Exatamente. estresse, porque não existe isso, né? As pessoas têm que saber quais são as funções e têm que estar preparadas para as funções, né? Exatamente. E isso Esse é um ponto importante, porque muita gente, muitas vezes a gente ouve falar, né? De situações que você tem um excelente técnico e aí, porque alguém pediu demissão, porque, enfim, por N fatores, precisa-se de um gestor dentro daquela área. Pega o técnico, não, ele é bom nisso, então vamos pôr ele para ser o gestor. A empresa acaba perdendo um bom técnico e ficando sem um gestor. Por quê? Não tem problema. A falsa crença de que subir internamente na hierarquia vai ser excelente para aquele profissional. Pois é. Mesmo que o profissional queira, não tem problema a empresa fazer essa transição da carreira dele. Mas desde que tenha consciência de que ele tem que ser preparado. Ele precisa de uma mentoria, ele precisa de um acompanhamento mais perto. Ele não sabe o que é fazer gestão. Ele tem o conhecimento técnico, mas não sabe o que é fazer gestão. Quer ser um líder, desenvolver as habilidades para isso, né? Exato, e ter a consciência de que o líder, o gestor, ele está muito mais ali para servir do que para ser servido. Por isso ele ganha mais, por isso ele está mais preparado, por isso ele é mais amadurecido profissionalmente. Porque ele está ali para cuidar dessa equipe, para preparar essa equipe, para proteger essa equipe, para fazer essa equipe funcionar. O resultado dele depende do resultado da equipe. Então, ele tem que saber fazer o outro fazer. Isso é muito comum de pessoas que são lá excelentes no que fazem e acabam sendo promovidas a cargos de liderança, de chefia, mas não têm a aptidão, não têm a habilidade, nem o treinamento para gerir pessoas. Exatamente disso que nós estamos falando. E isso é um ponto de atenção na questão da saúde mental da equipe. Também, da equipe dele também, desse profissional também, porque ele vai estar, pela primeira vez na vida dele, dentro da carreira dele, inseguro. E o que essa insegurança vai gerar? Ele vai ser questionado, ele vai ser cobrado, coisas que ele não estava habituado a viver porque ele tinha domínio do que ele fazia. Agora ele não tem mais esse domínio. E aí isso pode gerar uma série de problemas para ele. São 7h51. A gente vai fazer uma pausa na conversa, vamos para o intervalo, mas a gente já volta para continuar. São 7h53. Eu estou conversando aqui no estúdio com as consultoras especialistas em RH estratégico, a Wilza Brozik e a Paola Wojciechowski. Vocês trouxeram 2 nomes difíceis aqui hoje. A gente está falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho nesse mês de setembro, que é o mês de prevenção de suicídio. Queria que vocês trouxessem para a gente quais são primeiro, se a gente vive um momento de muitos desligamentos, de muito turnover, como se fala, né? As pessoas não ficam no emprego. E quais são as principais queixas que os trabalhadores que conversam com o RH trazem para justificar o afastamento do trabalho? Então, hoje, o que está tendo? Muitas pessoas, o principal de todos, falta de comunicação, claro, com o gestor. Esse, assim, é o maior de todos, assim, não, meu gestor, ele não me entende, meu gestor, ele tá passando situações, assim, atividades que não fazem parte da minha responsabilidade. Então, assim, é a pressão e o acúmulo de atividades, esse é o maior de todos. A falta de reconhecimento, salários abaixo, né, do ideal ali para aquela função. E também as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, né? Mais flexibilidade de horário, né? Agora, durante a pandemia, muitas empresas optaram pelo home office, né? Depois veio aí o trabalho híbrido. Hoje, muitas organizações estão voltando, né? Eliminando o home office.
Então, assim, é como se fosse um retrocesso, né? Porque, assim, mas claro que tudo depende, né? Não dá pra gente dizer que... Não é todo mundo que prefere trabalhar em casa, né? Mas a Exato. maioria das pessoas prefere. Exatamente. Então, assim, e também depende muito da função. A gente também não pode colocar isso apenas na responsabilidade da empresa. A empresa não está sendo bacana em eliminar o home office, né? Porque existem situações em que é necessário que o presencial realmente é mais produtivo, né? Mas existem situações que não, é o contrário, né? Para algumas atividades, algumas funções, o home office acaba sendo mais produtivo, né? Então, assim, é algo que as empresas precisam olhar mais de perto, né? Fazer uma análise mais de perto para ver o que realmente faz mais sentido para o negócio dela, né? O que eu vejo é que tem muita empresa tirando o home office, mas por não, meu funcionário está em casa, ele não está produzindo direito. Ele precisa estar aqui, porque aqui eu vou cuidar dele mais de perto. E não é bem assim, né? Então, assim, os principais pontos hoje que a gente vê são esses, né? Tem uma participação interessante aqui do Bajo, que nos escreve pelo WhatsApp. Ele diz: percebo que as empresas estão diminuindo quadros. E aí alegam, né, altos impostos, os encargos. Seria isso o motivo para o aumento do estresse? Esse é um dos, né, do aumento de estresse, porque sabe quando você pega um parafuso e você aperta, vai acabar espanando. A mesma coisa, né, num outro patamar, mas a mesma coisa está acontecendo com essas questões de que, não, as equipes têm que ser muito enxutas. Não necessariamente. Você acaba trazendo uma sobrecarga de trabalho, trazendo um estresse, porque as pessoas elas querem fazer direito às coisas e elas não conseguem pela redução do tempo. E a gente vê algumas empresas, apesar disso e apesar, às vezes, do gestor, porque muita gente pede demissão, não é da empresa, é do gestor, mas as equipes se unem e elas se protegem e estão conseguindo se manter dentro da atividade delas, apesar de toda essa pressão. Uma questão que eu acho que a gente tem que fazer a reflexão também é essa questão das gerações. Você perguntou de pedir demissão, de não ficar na empresa. As questões das gerações, que são o comportamento hoje é diferente, a busca hoje é diferente, muito mais por qualidade de vida. Meu filho diz para mim: mãe, a gente não precisa trabalhar duro para crescer na vida, a gente precisa saber trabalhar para crescer na vida. Né? E a minha geração aprendeu... Ele tem razão. A minha geração aprendeu que a gente tinha que trabalhar duro. Muito, senão, de sol a sol. Mas, então, tem essa questão geracional. Tem a questão do home office. Por um lado, tem profissionais que se sentem mais confortáveis e produzem mais em casa. Mas a questão da convivência é um fator que impacta na saúde mental. Porque é eu tendo que exercitar no dia a dia a tolerância ao diferente que vai me trazer uma estrutura interna muito mais fortalecida. Então, são N fatores, né? A gente não pode pôr na conta de um ou pôr na conta do outro, porque a empresa, muitas vezes, ela aperta mais do que devia. Por um outro lado, o funcionário também pode aprender a lidar com isso de uma forma mais produtiva para ele mesmo. Então, eu acho que nunca é a culpa de um lado só. É como no casamento, né? Nunca é de um lado só. Os dois estão reagindo e vivendo a mesma situação, então cada um tem a sua participação. Legal, são 7 horas, quase 59 minutos. A gente vai se encaminhando aqui para o fim da entrevista. Queria que vocês deixassem para a gente fechar como as pessoas encontram vocês, ou nas redes sociais, ou site, ou e-mail, para quem ficou interessado em saber mais. Nós temos um Instagram, né, 9.as.6, também pelo WhatsApp, Não, pode ser por e-mail. Por né? e-mail. O meu é meu nome e sobrenome, né? wilza.brozig, @9a6, que é o nome da nossa empresa, .com. 9 o número, a letra 6. número 6. AS6.
Beleza, a gente coloca depois também, a entrevista vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e a gente coloca lá Instagram e o e-mail para quem quiser saber mais sobre o assunto. Muito obrigada, bom dia para vocês. Obrigada, Muito nós é que obrigada. agradecemos. 7h59, hora de encerrar o T-News de hoje. Amanhã às 6:50 a gente volta com mais notícias. Boa quarta-feira, até lá.